Aldo, agora, o princípio da não contradição, ele serviu como base do pensamento científico durante muito tempo, né? Isso, então, eu estava dizendo, eu tive uma boa ideia. Minha boa ideia, como eu estudei o Gama 4 e vi que Gorgias e Aristóteles estavam dialogando com Gorgias e Antístenes, eu pensei, vou fazer a mesma coisa, vou fazer uma dissertação na qual vou falar sobre Antístenes, sobre Gorgias e sobre a defesa de Aristóteles. Então, eu coloquei eles em diálogo. Certo? E, de fato, né, durante muito tempo, esse princípio foi a base da ciência. Foi o princípio, por isso que eu até falo, né, que a defesa de Aristóteles do princípio da contradição tem um valor retórico, pondo de lado qualquer questão de valor objetivo, né? Porque é uma demonstração indireta, não é uma demonstração cabal, direta, científica. Aldo, parece uma ironia, desculpe, parece uma ironia falar que o Aristóteles trouxe um valor retórico dialogando com os sofistas. Não, mas isso é o tempo todo, né? Isso é o tempo todo. Porque é que nem hoje em dia, você acusa o outro daquilo que você é, né? Né? Você vai jogar cartas, você diz assim, eu jogo muito bem, né? E você nunca vai dizer isso, você vai, vocês jogam bem, né? Eu não sei de nada. Eu sou um coitado, não entendo nada disso. É o blefe. Exatamente. Então, eles estão blefando o tempo todo. Então, Platão é um grande sofista nesse sentido. E, com certeza, basta ver ele, um monte de diálogos ele nomeia com nomes ele dá nomes de sofistas famosos, está sempre dialogando com os sofistas. Então, isso dá para ver como ele tinha em alta conta o pensamento sofístico. E Gorgias lotava estádios, né? Quando ele falava em Atenas. Sim, né? E isso aí é uma glória que o Platão nunca teve, né? Diga-se de passagem, porque Platão, enfim, era conhecido de algumas pessoas, mas enquanto o Gorgias era, eu falo isso às vezes para os alunos, imagine o show assim mais um show que pudesse parar, se você mora em Campinas, né? Imagine um show que pudesse parar Campinas. Hoje em dia, todo mundo fragmentado, né? Acho que talvez se os Beatles chegassem ali no final dos anos 60 no Brasil, fechavam a rua, né? Fechavam qualquer cidade. Aldo, não precisa muito, não. Os Mamonas Assassinas, eu vi eles fechando ruas aqui, ó. Então, são unanimidades, né? Então, o Gorgias era uma unanimidade. Ele era admirado por todo mundo, por causa não só da sua intelectualidade, a sua filosofia, porque ele é filósofo, né? Porque essa demarcação, essa separação sofística e filosofia é totalmente artificial e é platônica, né? Porque nos escritos de Gorgias o tempo todo ele se refere a si mesmo como sofista. Várias vezes ele se refere a si mesmo como sofista. Ele não acha que está fazendo uma coisa diferente de filosofia. Não acha. E então ele fechava a cidade. Quando ele ia fazer uma apresentação numa cidade, todo mundo ia para o teatro assistir ele. Era um feriado. Sabe? Ele era tão famoso que erigiram uma estátua de ouro para ele no templo de Apolo Délfico. Uma estátua de ouro. Quem é que tem uma estátua de ouro hoje em dia? Nem o Messi tem, né? Nem Pelé, não é? Nem eles têm uma estátua de ouro. Mas Gorgias tão famoso, tão notável, tão extraordinário que merecia uma estátua de ouro. Eu fico imaginando ele com a retórica dele, levando assim, a população à loucura. Era o que acontecia, efetivamente. É a psicagogia, né? Ele conduzia as almas dos ouvintes. Inclusive, tinha até algumas regras precisas, meio os sofistas que vieram depois dele. Hoje em dia, quando a gente vê um filme, o que acontece? Quando o cara começa a falar de um tema triste, ele coloca uma música triste, né? Um tema de guerra, coloca uma música de guerra. O tema romântico, música romântica. Isso era proibido. Eles não podiam apelar para a música. Porque, obviamente, essa facilidade que a música tem de conduzir estados anímicos já era conhecida deles. Né? Mas isso era proibido. Eles tinham que fazer essa psicagogia
sem lançar mão de música. A seco, né, literalmente. Aldo, assim, é bem interessante você, assim, que são quase 30 anos depois da defesa da sua dissertação lá, você contestando o princípio da não... Contestando não, trazendo para o valor presente o princípio da não contradição. Você sabe o que eu me lembrei quando eu fui fazer um sobrevoo aí no material que você me mandou? Eu tenho conversado com astrofísicos lá da Universidade de Brasília, de várias aqui de São Paulo, falando sobre a mecânica quântica. Por que você concordou? A mecânica quântica ela é totalmente contraditória, rapaz. Assim, aparentemente contraditória. Por que você concordou? Não, porque é isso, né? Porque, incrivelmente, a ciência está caminhando nessa direção, né? De descobrir que a realidade não é essa determinação que Platão e Aristóteles achavam, né? Consideravam. A realidade é muito mais complexa, né? E ela tem muitos elementos contraditórios mesmo, né? Como aquela questão do gato de Schrödinger. Tem uma série de questões que vão nesse sentido. Então, a alma humana é muito mais complexa do que eles pensavam. E envolve considerar a contradição. O exemplo que eu dou muito em sala de aula é o seguinte: imagine, isso aconteceu, não é um exemplo imaginário, é um exemplo que já aconteceu aí com aviões, esses aviões de carreira, né, esses jatos comerciais. Então, o jato está voando, e aí esses jatos têm uma antenazinha que calcula a altitude, e também tem um equipamento que calcula a altitude diferentemente a bordo. E, algumas vezes, essa anteninha ela congela. E, ao congelar, ela informa para o computador de bordo que o avião está prestes a cair no chão. Né? E aí fica uma inconsistência entre o aparelho que diz que o avião está caindo e o outro medidor de altitude que diz que o avião está, sei lá, 10 mil pés, 20 mil pés. Os computadores, eles todos, desses aviões, né, seguem a lógica matemática, que é inimiga da contradição. O que acontece? Eles dão pau. Como acontece com o nosso computador, como acontece com o celular, né? Porque, e o que é dar pau? É chegar numa inconsistência. Quando chega numa inconsistência, para de funcionar. E aí começam a tomar decisões não aleatórias, mas decisões forçadas, né? Então ele decide que é preciso levantar o avião quando o avião já está. E aí o avião acaba, eu esqueci aquele efeito quando o avião fica na vertical e começa a cair feito uma pedra. Isso já aconteceu diversas vezes, né? Então, por que acontece? Então, qual o problema? Esse Aldo, ele perde a sustentação. Perde a sustentação. Tem um termo técnico que ele fica estolar. Ele fica estola, né? Perde a sustentação e estola e cai. Ou estola e perde a sustentação. Então, esses computadores, se fossem paraconsistentes, eles não tomariam uma decisão precipitada. Eles começariam a investigar o que está acontecendo, porque é isso que nós fazemos. Quando nós chegamos numa contradição, a gente não para de pensar. A gente o quê? Faz o quê? A contradição é a oportunidade para a gente começar a pensar para valer. Não, até outro dia eu estava vendo lá uma placa que tinha num laboratório francês que dizia que a química diz como as coisas funcionam, né? E a tecnologia diz como fazer isso na realidade, né? E no laboratório nós não sabemos como as coisas funcionam e também não sabemos por que elas não funcionam, né? E justamente essa confusão é que é o ambiente propício para o pensamento ocorrer.